Eu morri por 17 minutos. Por todos os padrões médicos, eu deveria ter sofrido danos cerebrais massivos ou nunca ter voltado. Mas o que Jesus me revelou durante esses 17 minutos mudará como você vê tudo o que está se desdobrando agora. E porque o tempo está se esgotando mais rapidamente do que qualquer um imagina. Meu nome é Dr. Miguel Santos. Sou médico de emergência com 15 anos de experiência médica em campo de batalha, como paramédico do Exército. Já pronunciei a morte de incontáveis pacientes, vi famílias desmoronarem de dor e sempre acreditei que a morte era simplesmente o fim. Uma cessação clínica da atividade cerebral. Nada místico sobre isso. Eu estava errado sobre tudo. 3 meses atrás, experimentei algo que destruiu 15 anos de certeza médica em 17 minutos. O que estou prestes a compartilhar desafia tudo o que você pensa que sabe sobre o que está por vir. Não em algum futuro distante, mas potencialmente nos próximos meses. Era um plantão de terça-feira à noite no Hospital São Paulo. O pronto-socorro estava incomumente silencioso. Lembro-me de pensar como parecia pacífico enquanto revisava prontuários de pacientes no posto de enfermagem. Foi quando a dor no peito começou. Não a dor surda que você poderia esperar de muito café e estresse. Esta era diferente. Aguda, esmagadora. Como se alguém tivesse envolvido cabos de aço ao redor do meu peito e os estivesse apertando a cada batimento cardíaco. Soube imediatamente o que estava acontecendo. Infarto do miocárdio. Ataque cardíaco massivo. A ironia não me escapou. Depois de salvar inúmeras vidas, minha própria estava prestes a terminar no mesmo lugar onde havia passado anos lutando contra a morte. Os próximos minutos aconteceram em uma névoa de caos médico que eu havia orquestrado centenas de vezes para outros pacientes. Meus colegas me levaram correndo para a sala de trauma 3. Podia ouvir os sons familiares dos protocolos de emergência, o bip agudo dos monitores, as vozes urgentes relatando os sinais vitais, o clique metálico dos instrumentos sendo preparados, pressão arterial caindo rapidamente. Estamos perdendo ele. Senti o gel frio das pás do desfibrilador sendo colocadas no meu peito. Através da névoa de dor e medicação, podia ver os rostos preocupados dos meus colegas acima de mim. Essas eram pessoas com quem havia trabalhado por anos e agora estavam lutando para salvar minha vida com a mesma intensidade desesperada que eu dedicara aos meus pacientes. A dor se intensificou além de tudo que eu poderia ter imaginado. Parecia que meu peito inteiro estava sendo esmagado numa morsa, enquanto alguém despejava metal fundido pelas minhas veias. Minha visão começou a formar um túnel, escuridão se aproximando das bordas. Os sons familiares da sala de trauma começaram a desaparecer, substituídos por um zumbido estranho em meus ouvidos. Então veio a linha reta, aquele bip contínuo e monótono que todo profissional médico teme. O som que significa que perdemos a batalha. Mas é aqui que tudo mudou. Onde tudo o que eu pensava que sabia sobre a morte e o que vem depois foi completamente virado de cabeça para baixo. Mesmo que os monitores não mostrassem atividade cerebral, mesmo que meu coração tivesse parado de bater, eu ainda estava consciente. Não em algum estado parecido com sonho ou alucinação. Estava totalmente ciente, mais alerta do que jamais havia estado em toda a minha vida. Era como se alguém tivesse repentinamente levantado um véu que eu nem sabia que estava lá. Encontrei-me flutuando acima do meu próprio corpo, observando meus colegas realizarem RCP. Podia ver tudo com clareza cristalina. O suor se formando na testa da doutora Silva enquanto ela comprimia meu peito. A forma como as mãos da enfermeira Maria tremiam ligeiramente enquanto preparava outra dose de epinefrina. O ritmo exato das compressões torácicas tentando reiniciar meu coração. Esta não era alguma alucinação por privação de oxigênio. Como médico, conheço os sinais de dano cerebral hipóxico, delírio e visões induzidas por drogas. Isto era completamente diferente. Meu pensamento estava mais claro do que jamais havia estado.
Podia processar múltiplos fluxos de informação simultaneamente, entender conversas acontecendo em diferentes partes da sala, até mesmo sentir as emoções de todos os presentes. Lembro-me de pensar, isto é impossível. Cérebros mortos não pensam, consciência morta não observa. Mas lá estava eu, flutuando perto do teto, observando meu próprio corpo sem vida sendo trabalhado pelos meus colegas. Então o ambiente ao meu redor começou a mudar. As luzes fluorescentes duras da sala de trauma começaram a desaparecer, substituídas por algo que só posso descrever como luz viva. Não apenas iluminação, mas luz que parecia ter consciência, calor e inteligência. As paredes estéreis do hospital se dissolveram e encontrei-me em um espaço que desafiava todas as leis da física que eu já havia estudado. Não estava mais no hospital, nem mesmo tinha certeza se ainda estava na Terra. O lugar onde me encontrei era de uma beleza de tirar o fôlego, mas não de uma forma que eu pudesse adequadamente descrever com linguagem humana. Pense desta forma, se o pôr do sol mais perfeito da Terra fosse apenas uma única nota, isto era uma sinfonia inteira de luz que podia abraçá-lo com amor. Cores existiam aqui que não têm nomes em nenhuma linguagem humana. O próprio ar parecia pulsar com vida e amor. Esta não era uma alucinação. Tratei centenas de pacientes com privação de oxigênio, reações a drogas e trauma neurológico. Sei como são as alucinações médicas. Isto era completamente diferente. E então o vi. Soube imediatamente quem era, mesmo que eu nunca tivesse sido uma pessoa particularmente religiosa. Crescendo em minha família cristã brasileira, frequentávamos a igreja ocasionalmente, mas a fé nunca havia sido uma parte central da minha vida adulta. A ciência era minha religião. A evidência era meu Deus. Mas diante de mim estava Jesus Cristo, e não havia absolutamente nenhuma dúvida em minha mente sobre sua identidade. Ele não parecia com as pinturas dos livros da escola dominical ou dos filmes de Hollywood. Sua presença era ao mesmo tempo gentil e poderosamente avassaladora. Quando ele olhou para mim, senti como se ele pudesse ver cada momento da minha vida, cada pensamento que eu já tivera, cada segredo que eu guardara. Mas ao invés de julgamento, tudo o que senti foi amor incondicional. Michael, ele disse, e sua voz ressoou através de cada parte do meu ser. Você foi trazido aqui com um propósito. Tentei falar, mas descobri que podia me comunicar apenas através do pensamento. Senhor, não entendo. Estou morto? Isto é o céu. Ele sorriu com compaixão infinita. Você está entre mundos neste momento. Seu corpo está morrendo naquele quarto de hospital, mas seu espírito está aqui comigo. Há coisas que preciso lhe mostrar, verdades que você deve levar de volta para avisar os outros. Avisar sobre o quê? Sua expressão se tornou mais séria. O mundo está prestes a entrar num período de grande tribulação. Eventos já estão em movimento que irão reformular tudo o que a humanidade pensa que sabe sobre vida, morte e realidade espiritual. A maioria das pessoas está completamente despreparada para o que está vindo. Jesus fez um gesto e, de repente, o espaço ao nosso redor se transformou. Imagine a diferença entre assistir um filme no seu telefone versus estar dentro do próprio filme. Exceto que isto era infinitamente mais vívido. Eu podia ver imagens, cenas se desenrolando com uma clareza e realidade que as faziam parecer mais reais que minhas próprias memórias. Vou lhe mostrar 3 sinais que aparecerão antes do grande abalo começar, ele continuou. Esses sinais serão inconfundíveis para aqueles que estão observando, mas a maioria irá perdê-los porque estão olhando nos lugares errados. A primeira imagem começou a se materializar diante de nós. Vi cenas de convulsão política, não apenas em uma nação, mas através de múltiplos continentes simultaneamente. Líderes caindo do poder de maneiras que pareciam impossíveis apenas meses antes. Assisti governos que pareciam estáveis por décadas desabarem de repente em questão de semanas. O primeiro sinal já está começando, Jesus explicou. Um grande abalo das estruturas de autoridade humana.
Aquilo que os homens construíram através do orgulho e da busca pelo poder irá desmoronar. Você está vendo isso começar a acontecer agora em seu mundo, mas a maioria das pessoas pensa que estes são eventos isolados. Elas não entendem que estão conectados, que fazem parte de algo muito maior. Observei em espanto enquanto as cenas se desdobravam. Vi líderes específicos, datas específicas, eventos específicos que pareciam incríveis na época. O que ainda me causa arrepios é que algumas dessas coisas já se concretizaram desde minha experiência de 3 meses atrás, acontecendo exatamente como me foi mostrado. Outras ainda estão se desenrolando. Mas, Senhor, pensei para ele, como posso convencer as pessoas de que isso é real? Como posso fazê-las entender? É por isso que você está aqui, Michael. Seu treinamento médico, sua formação científica, sua reputação de pensamento racional, tudo isso tem sido preparação para este momento. Você será minha testemunha para uma geração que adora a ciência acima do espírito. Como alguém que passou a carreira lidando com fatos e evidências, nunca imaginei que estaria compartilhando algo assim. Mas fiz um juramento de não causar dano. E ficar em silêncio sobre o que testemunhei seria o maior dano que poderia causar. Jesus me mostrou mais detalhes a respeito deste primeiro sinal. Vi como o colapso dessas estruturas de autoridade não era causa aleatória, mas parte de um plano divino para humilhar o orgulho humano e preparar o caminho para algo maior. As convulsões políticas, as perturbações econômicas, as quedas súbitas da graça de líderes que pareciam intocáveis, tudo estava conectado. As pessoas tentarão explicar esses eventos através de causas naturais, Jesus disse. Culparão a economia, movimentos sociais, corrupção política. Embora essas coisas desempenhem um papel, elas não veem a realidade espiritual por trás dos bastidores. Esta é minha mão, movendo nos assuntos humanos, preparando o mundo para o que vem a seguir. Enquanto observava essas visões se desdobrarem, senti uma crescente sensação de urgência. As coisas que estava vendo não eram profecias abstratas para algum futuro distante. Eram imediatas, específicas, e algumas já estavam começando a acontecer. Era como ver o roteiro de uma peça, enquanto os atores já estavam no palco. Exceto que isso não era ficção. Era a realidade se desenrolando em tempo real. Mas o que Jesus me mostrou em seguida fez tudo o que eu havia testemunhado até então parecer pequeno em comparação. Quando a primeira visão desapareceu, Jesus se virou para mim com uma expressão de profunda seriedade. O primeiro sinal é meramente preparação. O que estou prestes a lhe mostrar em seguida testará a fé, até mesmo dos meus seguidores mais devotos. O segundo sinal desafiará tudo o que as pessoas pensam que sabem sobre a natureza da própria realidade. As imagens ao nosso redor começaram a mudar e se transformar, e senti meu espírito tremer com antecipação e medo. O que quer que estivesse vindo em seguida era maior, mais chocante, mais transformador para o mundo do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Mas justamente quando as novas visões estavam prestes a começar, senti uma súbita e poderosa atração de volta ao meu corpo físico. A presença de Jesus, o reino celestial, a luz viva, tudo começou a desvanecer. Ainda não é sua hora, Miguel. Sua voz ecoou enquanto a visão se dissolvia. Você deve retornar e compartilhar o que viu. Mas lembre-se, o que lhe mostrei sobre o segundo e terceiro sinais fará esta primeira revelação parecer pequena em comparação. A próxima coisa que soube era que estava ofegando por ar na sala de trauma 3, olhando para os rostos chocados dos meus colegas. De acordo com os registros deles, eu estivera clinicamente morto por 17 minutos. A morte cerebral tipicamente começa após 4 a 6 minutos, sem oxigênio. Por todos os padrões médicos, eu deveria ter sofrido dano cerebral massivo. Em vez disso, acordei com perfeita clareza e memórias mais vívidas do que qualquer coisa que já havia experimentado. Isso aconteceu há 3 meses. Desde então, venho observando com espanto como o primeiro sinal que Jesus me mostrou
começou a se manifestar exatamente como presenciei. Mas o que ele me mostrou em seguida, o segundo sinal que já está começando a se manifestar, fez meu sangue gelar. Porque, ao contrário das convulsões políticas, que alguns podem ver como ciclos naturais da história, o que está por vir será impossível de explicar por meios convencionais. O segundo sinal já está acontecendo, e a maioria das pessoas não tem ideia do que realmente está presenciando. O que Jesus revelou como o segundo sinal era diferente de tudo que eu havia testemunhado em meus anos como médico de emergência. Como alguém que passou 15 anos na medicina de campo de batalha e prontos socorros, achei que entendia os padrões de conflito global. Mas o que vi naquela noite mudou tudo. A luz ao meu redor mudou repentinamente. E me vi observando o que parecia ser uma aliança militar massiva se formando. Jesus estava ao meu lado, sua presença irradiando tanto urgência quanto compaixão. Miguel, ele disse, observe cuidadosamente. Este é o segundo sinal de que o tempo está se esgotando. Testemunhei o Irã e a Rússia, duas nações que vêm se aproximando militarmente há anos, formando uma parceria sem precedentes. Mas isso não era apenas cooperação política. O que vi foi uma máquina militar diferente de tudo que o mundo já viu. Sistemas de armas avançados, redes de inteligência compartilhadas e uma estrutura de comando unificada que desafiava tudo que aprendi sobre geopolítica durante meu serviço militar. Mas isso não era apenas cooperação política. Esta aliança, Jesus explicou, fará com que acreditem no impossível. Eles olharão para Israel e verão não apenas uma nação, mas um prêmio que vale qualquer risco. Como profissional médico, sou treinado para reconhecer sintomas antes que se tornem crises. No pronto-socorro, você aprende a identificar os sinais sutis que indicam que algo catastrófico está prestes a acontecer. A leve mudança no padrão respiratório que sinaliza falência de órgãos, o olhar particular nos olhos de alguém antes de entrar em colapso. O que Jesus me mostrou naquela noite foram os sintomas de uma condição geopolítica que está se acelerando mais rápido do que qualquer um percebe. A cooperação militar Irã-Rússia, que estamos vendo hoje, a tecnologia de drones compartilhada, os exercícios navais conjuntos, os acordos de armas que viram manchetes, esses não são eventos isolados. Eles são os estágios iniciais exatamente do que testemunhei naquela visão divina. A parte mais arrepiante não foi a aliança em si, foi a confiança que vi na liderança militar deles. Jesus me mostrou salas onde generais de ambas as nações estavam planejando com uma certeza que fez meu sangue gelar. Já vi esse tipo de confiança perigosa antes, em pacientes que recusam tratamento porque estão convencidos de que estão bem, pouco antes de seu estado se tornar crítico. Eles acreditam que têm a vantagem tecnológica, acreditam que o momento é perfeito e acreditam que os conflitos atuais de Israel os deixaram vulneráveis. Mas então a visão mudou para algo ainda mais profundo, o terceiro sinal que fez minhas mãos tremerem. Miguel, veja o que eles veem quando olham para Israel, Jesus disse, e de repente eu estava observando a região de uma perspectiva que nunca poderia ter imaginado. O que testemunhei foi Israel em um estado de abundância que parecia quase impossível. Apesar de cada conflito, cada desafio, cada ameaça que enfrentaram, vi uma nação que havia descoberto algo extraordinário. Jesus me mostrou tecnologias agrícolas avançadas que estavam transformando o deserto em terra cultivável, sistemas de purificação de água que estavam criando abundância onde havia escassez, e descobertas energéticas que estavam remodelando toda a sua economia. Isto é o que atrai a atenção deles, Jesus explicou. Não apenas a terra, não apenas a posição estratégica, mas a riqueza que estava oculta e agora está sendo revelada. As lágrimas escorreram pelo meu rosto quando percebi o que isso significava. No pronto-socorro, testemunhei o que o desespero pode levar as pessoas a fazer. Famílias brigando pelos pertences de um parente moribundo, até mesmo antes do paciente falecer. Mas também vi
O que a ganância e a oportunidade podem motivar quando as pessoas pensam que podem tomar o que não é delas. O que Jesus estava me mostrando não era apenas a futura prosperidade de Israel, era o que os tornaria irresistíveis para aqueles que acreditam ter o poder de tomá-la. A visão se tornou mais intensa, mais vívida. Eu podia ver os processos de tomada de decisão, os cálculos, o momento em que Irã e Rússia olhariam para Israel e veriam não um inimigo para derrotar, mas um prêmio para reivindicar. A abundância que Jesus me mostrou, os avanços tecnológicos, as descobertas de recursos, a transformação econômica, tudo isso se tornaria o gatilho para o próprio conflito profetizado em Ezequiel 38 e 39. É por isso que o tempo é curto. Miguel, Jesus disse, sua voz cheia de tristeza e determinação. Estes sinais não são profecias distantes. São realidades atuais começando a se desdobrar. O que presenciei naquela noite não foi um sonho, não foi uma alucinação do meu trauma médico. Foi real. Como médico, sei a diferença entre realidade e visões induzidas por medicamentos. Isso não foi privação de oxigênio, nem efeitos de medicação. Isso foi realidade absoluta. E todos os dias desde então, tenho acompanhado as notícias com um entendimento diferente. Quando vejo relatórios sobre a tecnologia de drones do Irã chegando à Rússia. Quando leio sobre novas inovações israelenses que parecem surgir do nada. Quando observo as alianças em mudança no Oriente Médio. Não estou apenas vendo eventos atuais, estou vendo a sequência exata que Jesus me revelou naquela noite. Como alguém com formação médica brasileira e 15 anos de experiência médica militar, eu compreendo as complexidades desta região melhor que a maioria. Mas o que Jesus me mostrou transcendeu tudo o que eu pensava saber sobre geopolítica e profecia. Estes não são apenas sinais dos últimos tempos, são sinais dos nossos tempos. Agora mesmo, hoje, a urgência na voz de Jesus ainda ecoa na minha mente. Miguel, aqueles que estão observando reconhecerão estes sinais. Aqueles que estão preparados entenderão o que está chegando. Mas o tempo está ficando mais curto do que qualquer um imagina. Eu morri naquela noite para que vocês soubessem o que está por vir. Não em algum futuro distante, mas potencialmente em questão de meses, não anos. Pense nisso. A aliança que testemunhei está se formando agora. A prosperidade que atrairá a atenção deles está se desenvolvendo agora. A confiança que impulsionará a decisão deles está se construindo agora. Como médico, aprendi que quando múltiplos sintomas se alinham, você não aguarda o paciente entrar em colapso antes de agir. Você toma providências baseado nos sinais de alerta. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Algo dentro de você percebeu que estamos vivendo tempos extraordinários. E agora você sabe por que essa sensação não vai embora. Tudo o que Jesus me revelou naquela noite. O primeiro sinal de convulsões políticas já remodelando nosso mundo. O segundo sinal da aliança Irã-Rússia se construindo em direção a um conflito sem precedentes. E o terceiro sinal da abundância de Israel que desencadeará o confronto final. Estes 3 marcos proféticos foram colocados diante de você exatamente como prometido. Como médico, fiz o juramento hipocrático de não causar dano. Mas aprendi que às vezes a coisa mais prejudicial que se pode fazer é permanecer em silêncio quando se possui conhecimento que poderia salvar vidas. Aquela jornada de 17 minutos além do véu não foi apenas para mim. Foi para todos que ouviriam este testemunho e reconheceriam os sinais. Os sinais estão aqui. A cronologia está se acelerando mais rápido do que qualquer um percebe. E se o que Jesus me mostrou naquela noite é preciso, e tudo o que testemunhei desde então confirma que é, então não estamos falando sobre profecias distantes. Estamos falando sobre eventos atuais que a maioria das pessoas ainda não entende. Pense no que você acabou de aprender. Líderes políticos caindo de maneiras impossíveis. Alianças militares se formando que remodelarão o poder global.
a abundância futura de Israel que atrairá os olhos do mundo. Estes não são mais conceitos abstratos. Eles são o mapa que Jesus nos deu para o que está se desdobrando agora mesmo. Passei minha carreira salvando vidas em situações de emergência e posso te dizer que os momentos mais críticos são frequentemente aqueles em que as pessoas têm a informação de que precisam, mas falham em agir a tempo. Esta mensagem pode ser a intervenção de emergência mais importante que já compartilhei. Se o que você ouviu ecoa com aquela sensação profunda que você teve de que algo está mudando em nosso mundo, então você entende por que este testemunho precisava chegar até você. Há outros por aí, pessoas na sua família, sua comunidade, seu círculo de influência, que têm a mesma sensação inquieta sobre os eventos mundiais, mas não entendem o que estão testemunhando. Essas são as pessoas que precisam ouvir o que Jesus revelou naquela noite. Nem todos estarão prontos para esta mensagem, mas aqueles que estão observando, aqueles que sentem que algo significativo está se construindo, eles precisam entender a estrutura profética que dá sentido ao que está acontecendo. Da próxima vez que você vir manchetes sobre alianças militares no Oriente Médio, você reconhecerá o segundo sinal se desenrolando. Quando você ler sobre avanços tecnológicos ou descobertas de recursos em Israel, você entenderá o terceiro sinal tomando forma. E quando você sentir aquela sensação de inquietação sobre a direção dos eventos mundiais, você saberá que o Espírito Santo está confirmando o que Jesus me revelou naquela noite quando morri e voltei com uma mensagem para um tempo como este. Seu discernimento espiritual te trouxe a este momento. Confie nesse mesmo discernimento para saber quem mais precisa ouvir este testemunho antes que o tempo fique mais curto do que qualquer um de nós imaginou.